Olá! Então, nesse vídeo, a gente vai resolver as questões de física do vestibular do IFE, né, de 2025.1. Vamos lá. Primeira questão. Um resistor dependente de luz, LDR, deixa eu pegar aqui, é um dispositivo elétrico semicondutor que possui uma resistência extremamente alta ao fluxo de corrente elétrica quando não está na presença de luz. Se a luz atingir o dispositivo, sua resistência diminui muito, chegando bem próximo a zero, permitindo que a corrente elétrica flua através dele e chegue a outros dispositivos ou circuitos elétricos. Usando um LDR como descrito no texto, uma bateria de 12 volts e 5 resistores, com resistência de 6/7 ohm, um aluno construiu um circuito elétrico simples conforme ilustrado na figura. E aí a questão pede a alternativa correta. Vamos só, antes, de analisar, entender esse circuito aqui. Ele explicou nesse trechinho como que funciona o LDR, que é um resistor que depende da luz. Dependendo da luz, ele tem uma resistência muito alta ou muito baixa. Então, para resumir, na ausência de luz, no ambiente escuro, essa resistência aqui ela é muito alta. O que significa que a corrente do meu circuito, ela viria para cá, passa no resistor 1. Se essa resistência é muito alta, ela não passa aqui. Então, ela vai direto para os resistores 2, 3 e 4, e depois volta para o resistor 5 e assim por diante. Porém, na presença de luz, esse LDR tem uma resistência muito baixa. Então, ele não se opõe, à passagem de corrente, não dificulta a passagem da corrente. Portanto, essa corrente ela vai preferencialmente passar nesse caminho, e o meu circuito vai se reduzir apenas aos resistores 1, LDR e 5, ok? Então, com isso em mente, vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. Caso o circuito seja ligado em um ambiente muito escuro, esse primeiro caso, os resistores 2, 3 e 4 não irão ser percorridos por corrente elétrica. Bom, é justamente o contrário, Como eu falei, se essa resistência é muito alta, não passa corrente para cá. Então, a corrente vai toda se distribuir entre 2, 3 e 4. Então, a letra A já está errada. Letra B. Caso o circuito seja ligado em um ambiente muito escuro, o resistor 1 será percorrido por uma corrente elétrica de 6 amperes. Bom, essa daqui a gente tem que fazer uma continha, Porque, se vocês perceberem, um resistor 1, nele passa toda a corrente do circuito. Então, a corrente total do circuito, ela passa no resistor 1. A gente precisaria, inclusive, num ambiente muito escuro, essa resistência aqui, é muito grande, então seria esse circuito aqui, incluindo os resistores 2, 3, 4, 5. Então, a gente teria que descobrir qual é a corrente nesse circuito todo. Vamos só analisar a C e a D primeiro, para ver se dá para responder mais rápido, e depois a gente faz a B. Caso o circuito seja ligado em um ambiente muito claro, agora esse caso aqui, onde o LDR tem resistência quase zero, todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente elétrica de 2 amperes. Então, nesse caso aqui, como essa resistência é muito baixa, foi o que eu falei, o meu circuito ele vai se resumir ao resistor 1, LDR e 5. Então, não passa nenhuma corrente no 2, nem no 3, nem no 4. Ou seja, a letra C está errada, porque não são todos os resistores que vão ter corrente 2 amperes. O 2, 3, 4 tem corrente zero, tá? Letra D. Caso o circuito seja ligado em um ambiente muito claro, apenas os resistores 2, 3 e 4 irão ser percorridos por corrente elétrica 2A. De novo, errado, porque os resistores 2, 3 e 4, nesse caso, têm uma corrente zero, porque a corrente do circuito passa, preferencialmente pelo LDR, que tem resistência quase nula. Ou seja, só com a análise, dessas alternativas eu posso dizer que a letra B está correta. Só que a gente vai resolver, direitinho, mas numa prova você já pode economizar tempo aí e marcar a B. Vamos à letra B. Esse daqui é o circuito que a gente precisa olhar na letra B, porque lembrando, está num ambiente muito escuro, a resistência do LDR está lá em cima, então a corrente não vai passar, não vai passar aqui. Ela vai do 1 para o 2, para o 3, do 4 e fecha aqui no 5. Então, a gente vai analisar esse circuito. Vamos lá. Usando a nossa formulinha clássica aqui, V igual a RI. Para a gente saber se a B está certa, a gente precisa calcular essa corrente e ver se ela é 6 amperes mesmo. Como que a gente calcula essa corrente? A DDP a gente já tem que é 12 volts. R seria a resistência total, a resistência equivalente desse circuito. Então, se a gente calcula R e substituir aqui na fórmula junto do V, a gente consegue obter I. Então, é isso que a gente vai fazer.
Vamos começar aqui calculando a resistência equivalente desses resistores que estão em paralelo, tá? Lembrando aqui a formulinha do resistor em paralelo é o inverso da soma desses resistores, tá? A questão, ela nos deu que R1, que todos eles são iguais, né? Então, R2 igual a R3, que é igual a R4. Vou substituir isso aqui por R, para ficar mais fácil na conta. Somando, né? Isso daqui dá 3 sobre R. E aqui a gente pode substituir o valor de R, que é 6 sétimos, né? Como ele está no denominador, a gente inverte essa fração, 7 sextos. 3 com 6, a gente simplifica por 2, tá? Então, isso aqui dá 7 meios. Lembra só de inverter a fração, né? Fica R', que é a nossa resistência equivalente, igual a 2 sétimos Ω. Ok, então já temos resistência equivalente dessa parte. Vamos notar aqui que agora o meu circuito se resume ao resistor 1, a resistência equivalente que a gente calculou e a resistência, né, o resistor 5. Ou seja, esses três estão em série. Então, basta a gente somar, né, para obter a resistência total do meu circuito. R' a gente calculou 2 sétimos, R1 igual a R2, então é 2 vezes o valor que a questão nos deu, que é 6 sétimos Ω. Isso aqui, 2 vezes 6, 12, mais 2, 14, 14 sétimos. 14 por 7 dá 2, então resistência total no circuito 2 ohms. Bom, agora a gente tem tudo que a gente precisa, né, para poder encontrar a corrente total no circuito, que é a corrente que passa pelo resistor 1. Vamos lá. Isolando essa fórmula aqui, né, em termos da... Isolando a corrente, né, a gente só substitui 12 volts por 2 ohms. Isso dá 6 amperes, que é exatamente o que a letra B diz. Portanto, letra B é a resposta correta. Vamos para a próxima. Questão 27. Um fenômeno auditivo bem conhecido é o eco. Ele ocorre quando um som que foi emitido por uma certa fonte atinge o nosso tímpano em tempos diferentes. Por exemplo, quando é refletido por uma superfície. O tempo mínimo de defasagem ao atingir o tímpano entre essas ondas sonoras para causar o efeito do eco é de 100 milissegundos. Sabemos também que o ouvido humano é capaz de captar sons com frequências que variam numa faixa de 20 Hz até 20.000 Hz, e que a velocidade de propagação do som é aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Então, baseando-se nisso, qual a alternativa incorreta? Vamos lá. Ele nos dá algumas informações importantes. Ele explica o que é o eco, mais ou menos, né? Qual é a defasagem de tempo mínima para que o eco aconteça, nos diz qual é a frequência de sons que o ouvido humano é capaz de escutar e nos dá a velocidade do som no ar. Então, com isso, a gente consegue analisar essas informações, essas alternativas aqui, né? Letra A. O som mais agudo que um ser humano é capaz de ouvir tem comprimento de onda de aproximadamente 1,7 centímetros. O que a gente precisa analisar aqui? Bom, primeiro, o som mais agudo que um ser humano é capaz de ouvir. Se a gente analisar aqui essa faixa de frequências, que são as frequências que o ouvido humano é capaz de ouvir, o som mais agudo corresponde a 20.000 Hz, porque, né, quanto maior a frequência do som, mais agudo ele é. Então, de cara, você já tem que saber que a questão, né, a alternativa está falando de uma frequência de 20.000 Hz. E aí ele está te dizendo que uma onda sonora com essa frequência de 20.000 Hz tem um comprimento de onda de aproximadamente 1,7 centímetros. Bom, a gente sabe que para uma onda vale essa relação aqui, né? Que a velocidade dela é igual ao seu comprimento de onda multiplicado pela frequência. A alternativa nos deu, indiretamente, né, a frequência. E o enunciado nos diz que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então, basta a gente substituir nessa fórmula para descobrir o lambda, né? E ver se de fato é 1,7 centímetros. Portanto, vamos lá. Isolando o lambda aqui na fórmula, a gente só precisa substituir os valores. Então, 340 dividido por 20.000. Coloquei aqui na forma de notação científica, tá? Que é para facilitar. Acreditem, de fato, a notação científica é para facilitar a sua vida. Então, 34, né? A gente já corta esse zero com esse. 34 dividido por 2 dá 17. 10 a 3 aqui, ele sobe, né? Entre aspas, como 10 a menos 3. Então, 17 vezes 10 a menos 3 metros. Para a gente passar isso para centímetro, basta multiplicar por 100, né? 1 metro, 100 centímetros. Então, multiplicando aqui por 10 a 2, na notação científica aqui, isso fica menos 3 mais 2, que dá menos 1. Então, 17 vezes 10 a menos 1.
Isso nada mais é do que 1,7 centímetros. Portanto, a letra A está correta. Letra B. Um som com comprimento de onda de 2 metros pode ser ouvido por um ser humano normalmente. É mais ou menos a mesma ideia, tá? A gente precisa saber se um som com comprimento de onda de 2 metros está nessa faixa de frequências aqui, que são as frequências audíveis, né, pelo ouvido humano. Então, a gente vai usar a mesma fórmula, tá? Só que dessa vez isolando a frequência. A gente vai calcular a frequência de um som de 2 metros de comprimento de onda. Substituímos 340 metros por segundo, substituímos também os 2 metros do comprimento de onda, e isso dá 170 Hz. Percebe que 170 Hz está dentro desse intervalo, então é capaz de ser escutado por um ser humano sem problemas. Letra B também está correta. Letra C. Uma pessoa diante de uma grande parede a 20 metros de distância poderá ouvir o eco de sua voz, considerando o tempo em que a onda sonora refletida pela parede leva para chegar ao seu ouvido. Bom, essa aqui a gente vai ter que fazer uma continha e tem que entender direitinho o que está acontecendo no eco. Vamos pular para D para ver se é mais fácil e depois a gente resolve a C, com mais calma. A nota musical Lá, que tem 440 Hz de frequência, tem um comprimento de onda de aproximadamente 7,7 metros. Bom, essa daqui também está no mesmo molde da letra A e B, tá? Ele nos dá a frequência, a questão nos dá a velocidade e a gente precisa calcular esse comprimento de onda e ver se é de fato 7,7 metros. Então, vamos fazer isso. Isolando lambda, que é o que a gente vai calcular, a gente substitui 340 metros por segundo pela frequência que ele deu, né, que é 440, né, divide por essa frequência. A gente, né, já pode cortar esse zero com esse zero. 34 dividido por 44, a gente simplifica por 2, tá? Vai ficar 17 sobre 22. E aqui, você pode fazer uma análise para já identificar que a letra D está errada. Se você quiser, você pode fazer essa conta de 17 dividido por 22. Eu não gosto de fazer conta. Então, o que a gente pode pensar aqui? O meu numerador, que é o 17, ele é menor que 22. Então, obrigatoriamente, isso vai dar 0, alguma coisa, tá? Não tem como isso aqui dar maior que 1, por 17 ser menor que 22. Se isso aqui vai dar 0, alguma coisa, não é igual a 7,7, correto? Então, a letra D já está errada. Se vocês quiserem fazer essa conta, isso dá aproximadamente 0,77 metros, tá? Então, isso não é 7,7, portanto, a D está errada. Se a letra D está errada, você já poderia marcar, tá? Que a letra D é a nossa alternativa incorreta. Mas eu vou resolver a letra C também, para a gente saber, né? Para a gente confirmar que ela é uma alternativa correta. O que está acontecendo na letra C? A letra C está dizendo que uma pessoa diante de uma parede, né, com distância de 20 metros, ela pode ouvir o eco da sua própria voz, considerando o tempo que a voz dela leva, né, para ir até a parede e voltar. A gente viu na questão, né, a questão nos fala que o tempo mínimo para que o eco aconteça é 100 milissegundos. Então, o que a letra C está dizendo é que a onda sonora, né, que essa senhora aqui está emitindo quando ela fala, o tempo que essa onda leva para percorrer 20 metros, né, ser refletida pela parede, percorrer de novo 20 metros, esse tempo ele é maior que 100 milissegundos. E por conta disso, a senhora, né, vai escutar o eco da sua voz. O que a gente precisa fazer é calcular esse tempo de defasagem e ver se de fato ele é maior que 100 milissegundos. Se for maior, o eco, né, pode acontecer. Como que a gente calcula isso? Simplesmente com velocidade média, tá? Porque a velocidade do som ela é constante. Então a gente calcula essa velocidade, né, variação, né, a distância percorrida por variação de tempo. Então, o ΔX, aqui eu só isolei, né, o ΔT, que é o que a gente vai calcular. O ΔX, ele vai ser 2 vezes esses 20 metros aqui, porque a onda ela vai e ela volta. Então, 40 metros. A velocidade, a questão já deu 340 metros por segundo. Esse zero com esse zero a gente corta, simplifica por 2, vai dar 2 sobre 17. Aqui a gente vai ter que fazer essa continha, não tem muito jeito. Dá aí aproximadamente 0,12 segundos, tá? Isso passando para milissegundos, é só multiplicar por 1000, ou seja, eu ando 3 casas aqui com a vírgula. Isso dá 120 milissegundos, que é maior que o tempo mínimo, né, de 100 milissegundos. Então, aqui aconteceria, sim, o eco. E, portanto, a letra C está correta.
Então, só reforço que a gente achou que a D é a solução da questão, tá? Próxima questão 28. José está querendo diminuir o valor pago em sua tarifa de energia elétrica. Para fazer isso, ele pensou em algumas estratégias, sendo 4 opções de mudança em sua rotina. Então, opção 1. Automatizar as 3 lâmpadas da frente da casa de 12 watts cada, as quais atualmente ficam acesas durante 12 horas, para ficarem acesas apenas 4 horas. 2. Automatizar a bomba d'água de 2 cavalos de potência da piscina para funcionar 2 horas ao invés de 3 horas, como está atualmente. 3. Diminuir o tempo de acendimento de uma luz automática de 20 watts, reduzindo meia hora de uso diariamente. E 4. Trocar seu chuveiro de 7.500 watts por um de 5.500 watts, continuando com tempo de uso de meia hora diária. Então, considerando que o mês tenha 30 dias e que o custo do quilowatt-hora da casa de José é de 80 centavos, assinale a alternativa incorreta. E aqui ele nos dá a conversão de 1 cavalo para 700 watts. As alternativas, elas vão ficar comparando as estratégias e perguntando, né, quanto que ele vai economizar em cada estratégia. Ou seja, a gente precisa calcular para cada uma delas, né, qual vai ser a economia. E aí depois a gente consegue analisar as alternativas e determinar a incorreta. Então vamos lá. É um pouquinho trabalhoso, mas não é complicado, só é chatinho. A gente vai precisar dessa relação da potência, né, dos aparelhos, que nada mais é do que a quantidade de energia utilizada num determinado período de tempo. A maioria, né, dessas alternativas aqui, de 1 a 4, ela nos dá a potência dos aparelhos e nos dá o tempo de uso dos aparelhos. Com isso, a gente consegue determinar a energia necessária, a energia gasta, né, por esses aparelhos para que eles funcionem. Então, com base nessa expressão, a gente vai conseguir determinar o quanto de energia o José vai estar economizando para cada uma dessas opções. E aí, essa energia, né, dada em quilowatt-hora, no final a gente vai só multiplicar, né, por 80 centavos para descobrir quanto em dinheiro ele está economizando para cada uma das opções. Então, vamos começar com a número 1, tá? A potência que a gente tem aqui é 12 watts por lâmpada. A gente tem 3 lâmpadas, né? Então, a potência total de 3 vezes 12. Antes da mudança, o que a gente tinha? Uma potência de 12 watts, né, de uma lâmpada sendo utilizada por 12 horas. Como eu tenho 3 lâmpadas, eu multiplico isso aqui por 3 e eu tenho a energia, né, gasta por essas 3 lâmpadas. 12 vezes 12, 144, vezes 3, 432 watt-hora, tá? Watt-hora porque é a unidade, tá, que a gente tem aqui na expressão. Depois da mudança, o tempo de uso é reduzido para 4 horas, então eu vou ter uma potência de cada lâmpada 12 watts vezes 4 horas de uso. Para 3 lâmpadas, só multiplicar por 3. Aqui 4 vezes 3, 12, 12 vezes 12, 144 watt-hora. Então, para eu saber quanto de energia vai ser economizado com essa redução aqui de tempo, basta eu subtrair, né? 432 menos 144. Isso nos dá 288 watt-hora. Como, né, a cobrança é feita em cima de quilowatt-hora, a gente precisa passar, né, esses 288 watt-hora para quilowatt-hora. Então, basta a gente dividir por 1.000, tá? Então, na prática, é só andar 3 casas decimais aqui. Então, fica 0,288 kWh. Essa é a economia da opção número 1. Agora, a gente vai analisar a opção número 2, que é automatizar a bomba d'água, né, da piscina e vai reduzir de 3 horas para 2. Ele nos dá aqui a potência em cavalos, mas a própria questão já mostra a conversão ali, né, de 1 cavalo que é igual a 700 watts. Então, a gente precisa só fazer essa correção para colocar em watt, que é a unidade padrão, né? Então, se nós temos 2 cavalos, só multiplicar por 700 vai dar 1.400 watts. Essa daqui é a potência da bomba d'água. Agora, veja só. A gente não precisa, na verdade, calcular antes a energia, igual como eu fiz aqui, né? Qual que era a energia para a bomba d'água, depois qual que vai ser a energia para a bomba d'água para o tempo de uso novo, né? Se a gente for analisar aqui,
né, o que aconteceu foi uma mesma potência antes e depois, e a única coisa que mudou foi o tempo de uso. Então, eu posso reescrever, né, essa economia como sendo a potência do aparelho vezes o tempo anterior à mudança menos o tempo depois da mudança, né, o tempo reduzido. Então, na prática, fica 1.400 watts vezes 3 horas, que era o tempo antigo, menos 2 horas, que é o tempo novo. E aí, né, vai dar 1, e no total me dá 1.400 watt-hora. Isso aqui já é energia economizada, né? Então, eu posso só fazer aqui a diferença logo dos tempos e multiplicar pela potência do aparelho, tá? Passando isso aqui para quilowatt-hora, de novo, só dividir por 1.000 dá 1,4 kWh. Alternativa 3. Diminuir o tempo de acendimento de uma luz automática de 20 watts, reduzindo meia hora de uso diariamente. Então, essa alternativa é um pouco diferente das outras, porque ela não está te dando o tempo de antes, né, dessa mudança e o tempo de depois. Ela está te dando justamente a economia do tempo, né? Então, assim, se fosse antes essa lâmpada automática ficava ligada por 5 horas. Agora ela fica ligada por 4 horas e meia. Ou seja, há uma redução de meia hora por dia. Então, esse 0,5 hora aqui, ele na verdade é essa diferença aqui, ó. Esse ΔT. Então, o que a gente precisa fazer é apenas multiplicar 0,5 pela potência da lâmpada, tá? Bem direto. E aqui, para passar, né, watt-hora, andar 3 casas decimais, fica 0,01 kWh. Alternativa 4. Trocar seu chuveiro de 7.500 watts por um de 5.500 watts, continuando com o tempo de uso de meia hora diária. Essa aqui também é um pouquinho diferente porque ela não está mudando o tempo de uso do aparelho. Percebe aqui? Ele usava o chuveiro meia hora por dia e continua usando o chuveiro meia hora por dia. Porém, a potência do chuveiro mudou. Então, na verdade, a gente vai fazer um delta potência, né? Seria. Aqui eu vou calcular ele explícito, né? Antes e depois, para ficar mais claro. Antes, a gente tinha 7.500 watts vezes 0,5 hora. Depois, 5.500 watts vezes 0,5 hora. A diferença, né, desses dois, a economia de energia vai ser 0,5, estou colocando em evidência, 7.500 menos 5.500. Perceba que é basicamente a gente multiplicar o T por um ΔP aqui, né? Potência anterior menos a potência atual. E isso aqui vai dar 0,5 vezes 2.000, né? 7.500 menos 5.500 dá 2.000. Isso nos dá 1.000 watt-hora, dividindo por 1.000, 1 kWh. Pronto, a gente tem a economia de energia para cada uma das opções do José, né? Isso por dia, tá? Agora, a gente vai analisar as alternativas aqui da questão. Letra A. José irá economizar mais de R$70 se adotar todas as alternativas simultaneamente. Para a gente analisar isso aqui, a gente precisa calcular em dinheiro qual é a economia de José no mês ainda, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos calcular a economia do José, né, adotando todas essas alternativas em um mês. Então, a gente tem aqui 0,268, né, que foi a economia da alternativa 1, mais 1,4, mais 0,01, mais 1. Isso vezes 30, porque isso daqui é a economia por dia. Vezes 30 dias, isso aqui vai dar quanto? Ó, 1,4 mais 0, mais 1, desculpa, dá 2,4. 0,01 mais 0,288 dá 0,298. Bom, a gente pode, né, simplificar isso daqui para 0,3. Aproximar, no caso. Aproximando para 0,3 mais 2,4, isso dá aproximadamente 2,7 vezes 30. Isso aqui vai dar 81 kWh. Então, 81 kWh é a economia do José no mês, adotando todas as alternativas. A gente viu na questão que ele é cobrado, né, 80 centavos por kWh.
Então, basta a gente multiplicar aqui por 80 centavos para descobrir quantos reais de economia, né, o José vai ter. Isso aqui é um V de valor, tá? Então, isso aqui vai dar 64,80 reais, tá? Então, a questão, a letra A, diz que ele vai economizar mais de 70 reais. Tá errado. Ele vai economizar 64,80. Então, letra A é incorreta. Como a questão pede a alternativa incorreta, a gente já podia marcar a letra A e ser feliz. Só que eu vou resolver a B, a C e a D com vocês também. Letra B. Adotando apenas as estratégias 2 e 4, José economizaria aproximadamente R$ 57,60. Mesma coisa, tá? A 2 e a 4, a gente tem uma economia aqui diária de energia, 1,4 kWh, e a 4, né, 1 kWh. A gente soma esses dois, multiplica por 30 para pegar a economia mensal. Isso aqui vai dar 2,4 vezes 30, 72 kWh economizados no mês. Só multiplicar por 80 centavos para saber o valor. Então, a gente tem aqui R$ 57,60 economizados no mês, que é exatamente o que a letra B nos informou. Então, ela está correta. Letra C. A estratégia que resulta em menor economia é a 3. Bom, a estratégia 3 é 0,01 kWh, né? No caso, é a menor quantidade de energia economizada dentre todas as estratégias. Portanto, assim, o valor economizado também vai ser o menor. Então, ela está certa. A letra D. A estratégia que resulta em maior economia é a 2. Bom, a 2, a gente tem uma economia, né, de energia de 1,4 kWh por dia, que é também, ó, se a gente olhar aqui, que tem todas as economias diárias, que é a maior economia que a gente tem por dia. Então, assim, a economia financeira também vai ser maior para a alternativa 4. Portanto, a alternativa D também está correta, tá? Então, só marcar a letra A. Próxima questão. Marco está cursando arquitetura e, para conseguir se manter no curso, começou a trabalhar. Para se deslocar entre trabalho, faculdade e casa, ele usa uma bicicleta comum, pedalando 27 km por dia. Vendo o esforço de Marco, seu tio decidiu dar de presente uma bicicleta elétrica. Sabendo que a velocidade média de Marco durante o deslocamento com a bicicleta comum e a bicicleta elétrica são, respectivamente, 15 km por hora e 24 km por hora, quanto tempo, em média, Marco economizará por dia ao utilizar a bicicleta elétrica em vez de sua antiga bicicleta? Bom, nessa questão, a gente vai precisar calcular, né, o ΔT, né, o tempo que Marco leva para fazer esse percurso com a bicicleta comum, com uma velocidade de 15 km por hora, e com a bicicleta elétrica, com uma velocidade de 24 km por hora. Então, perceba que o meu ΔX, né, o meu deslocamento, é o mesmo em ambos os casos, é 27 km por dia. Velocidade da bicicleta comum, 15 km por hora, velocidade da bicicleta elétrica, 24 km por hora. Como ele falou, né, que essas velocidades são as velocidades médias, a gente vai utilizar a fórmula de velocidade média. A gente vai isolar o ΔT, né, para calcular para cada bicicleta e depois fazer a diferença entre eles. Então, primeiro, bicicleta comum. Só substituir os valores, né, 27 km e 15 km por hora a velocidade. Aqui a gente simplifica por 3, tá? Vai dar 27 por 3, 9, 15 por 3 dá 5. Então, 9 quintos de hora. Se vocês repararem, as alternativas estão em minutos, então a gente precisa passar isso aqui para minutos também. Basta multiplicar por 60, né? 1 hora é 60 minutos. Aqui a gente simplifica 60 por 5, dá 12, e 12 vezes 9, 108 minutos. Então, já temos o tempo para a bicicleta comum. Agora, para a bicicleta elétrica, né? Mesma coisa, só substituir os valores 27 km sobre 24 km por hora. Aqui a gente simplifica mais uma vez por 3, vai dar 9 oitavos de hora. E multiplicamos por 60 para ter o resultado em minutos, tá? Aqui a gente simplifica por 2, 68, vai dar 60 por 2 dá 30, 8 por 2 dá 4. E por fim, multiplicamos 30 por 9, dá 270 sobre 4. Fazendo essa continha aqui, dá exatamente 67,5 minutos. Então, pronto. Agora a gente só precisa fazer a diferença, né, entre esses dois tempos. Aqui vai ficar 108, tempo da bicicleta comum, menos 67,5, tempo da bicicleta
elétrica. Dá 40,5 minutos economizados por dia. Então, letra C, ok? Essa foi bem direitinha. Próxima questão. As máquinas térmicas têm uma limitação física em relação à sua eficiência. A máquina térmica mais eficiente, atuando entre duas temperaturas fixas, é aquela que usa o ciclo de Carnot. Sabendo disso, qual seria aproximadamente a maior eficiência possível de uma máquina térmica que tem como sua maior temperatura 477 graus e sua menor temperatura 27 graus? Bom, aqui é outra questão bem direta, né? Se você já sabe aí a fórmula de eficiência térmica para uma máquina de Carnot, basta substituir as temperaturas, né, em Kelvin, mas vamos só relembrar, né, a eficiência para uma máquina térmica em geral, que ela é dada pela energia que essa máquina consegue transformar em trabalho sobre a energia total adquirida pela máquina. Né? Em outras palavras, é o trabalho sobre o calor da fonte quente. E esse trabalho nada mais é que o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Ou seja, é a energia adquirida pela máquina menos a energia dissipada por ela, tá? Sobre o calor da fonte quente. Isso, para uma máquina, né, de Carnot, a gente consegue reescrever em termos das temperaturas. Então, fica a temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Esses dois aqui a gente corta, né? Dá 1. Então, fica 1 menos TF sobre TQ. E essa é a formulinha lá da eficiência para o ciclo de Carnot. Aqui, a gente só vai substituir as temperaturas, só que a temperatura com unidade do Sistema Internacional, que é Kelvin. Então, para passar de Celsius para Kelvin, basta somar 273 graus. Assim, a gente substitui aqui a temperatura da fonte fria, né? A menor temperatura aqui, como a questão fala. Então, 27 mais 273 e a maior temperatura, 477 mais 273. Isso aqui dá 1 menos 300 sobre 750. Que a gente corta os zeros, simplifica por 5. 30 por 5 dá 6, 75 por 5 dá 15. Aí a gente consegue simplificar mais uma vez por 3, vai dar 2 quintos. 1 menos 2 quintos. Isso aqui dá 0,4, né? 2 dividido por 5. Então, por fim, 1 menos 0,4 igual a 0,6, que é 60% de eficiência. Portanto, letra D, ok? Então, com isso, a gente resolveu todas as questões de física do IFE de 2025.1. Bons estudos aí para vocês.